E aí, como você está? Tudo bem com você? Eu gostaria de, nesse dia, pensar com você sobre algo que a gente fala muito dentro de nossas igrejas, quando a gente vai falar de Deus, quando a gente vai falar de religião, quando a gente vai falar de um relacionamento do homem com o divino. Nós vamos falar sobre o pecado. O que é pecado? Pecar é errar o alvo, é fazer algo que é contrário à vontade de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, no verso 13, ele faz uma pergunta. Ele diz assim: logo, tornou-se o que é bom em morte? De modo nenhum, ele responde. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Neste trecho, nesta parte da palavra de Deus, Paulo está fazendo uma contraposição entre a lei, ou seja, os mandamentos, aquilo que havia de regras, e a transgressão dessas regras que nós vamos chamar, ou que chamamos de pecado. E ele vai dizer que há uma luta interna dentro de cada um de nós. Um pouco mais adiante, no versículo 15, ele vai dizer assim: o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu já fiz. Já aconteceu com você? Às vezes você quer fazer alguma coisa boa e quando você vê, você fez uma coisa errada, uma coisa que está em desacordo. E ele diz que isso é uma luta que existe dentro de nós e que nós precisamos vencer isso. Ele fala que isso já não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Eu costumo usar o exemplo de crianças muito pequenas, quando fazem uma coisa errada, e mesmo sem ter um conceito de religiosidade, e nós perguntamos para ela quem fez, ela ou joga a culpa em outro, ou ela diz, não fui eu. Então ela mente, por saber que fez algo errado. Isso é o que está dentro de cada um de nós, essa concepção de certo e de errado, essa consciência de bem e de mal. É importante que nós saibamos que há sim uma luta a ser travada contra o pecado, contra o erro. E essa luta só pode ser vencida por aquele que venceu o pecado. A pessoa do Senhor Jesus. Foi na cruz que ele se fez pecado por mim e por você, levou todos os nossos pecados, levou todas as nossas dores, e por intermédio do sacrifício da cruz, eu e você podemos também vencer o pecado em nossas vidas. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida.